Bom dia, queridos. Bom, seria pedir muito a gente ficar mais juntinho aqui, todo mundo? Aí fica mais fácil de eu inclinar mais a cabeça, né? Se puder, quanto mais pertinho a gente ficar. Isso aqui, ó. Isso. Obrigado, obrigado. Uma das marcas do relacionamento é o prazer de estar junto. E eu sou meio grudento, sou meio carente, né? Eu gosto de estar caminhando juntos. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa igreja. Como o apóstolo Cristiano falou, essa realmente é minha igreja, eu amo estar aqui. E não tenha dúvida que o ambiente tem a ver com as pessoas, né? Eu amo demais essa casa e principalmente o fato de que, antes mesmo de conhecer a Sonho de Deus, eu conheci o apóstolo desta casa, o apóstolo L. Nós temos uma jornada de trabalho de tantos anos juntos, né? O apóstolo L, nós começamos a trabalhar nos anos de 90, 92, com a DONEP, tem muita raça de ano, né? Naquela ocasião, nós fazíamos parte da diretoria nacional da DONEP e pudemos construir tantas coisas juntos naquela ocasião. Depois saímos, cada um para o seu canto. Deus começou a me levar para Curitiba, São Paulo, e aprove Deus nos unir, né? Os nossos caminhos se cruzaram de novo, e eu creio para nunca mais descruzar, né? Então, quero honrar o apóstolo desta casa, o apóstolo L, um amigo pessoal, bem como o apóstolo Cristiano, sua família. Costumo brincar que a Leila gosta mais de mim do que ele, né? Mas é só uma brincadeira. Eu sei o quanto Deus tem nos unido e tem sido tão especial estar junto com vocês, né? Obrigado por receber o REMI, a Rede Ministerial de Relacionamento. Queridos, eu vou falar algo que você já sabe, tá? Tem muitas coisas difíceis na face da terra, e uma delas é construir relacionamentos. Principalmente relacionamentos desinteressados. Porque construir relacionamentos através de interesse, eu estou com você, porque de alguma maneira você está me servindo nessa hora, né? Alguma coisa você me trouxe, então eu vou gerar relacionamento com você. Alguma coisa eu posso produzir em você. Então, o relacionamento desinteressado é aquele que não importa o quanto você tem, o quanto eu tenho. Nós estamos focados em cima de algo que é o entendimento do relacionamento. Por isso, quando a gente ouve verdades como a de Jonatas e Davi, e eu gosto mais desse texto, né? Deus está guardando uma mensagem há anos para pregar sobre isso, porque tem tudo a ver com a nossa rede de relacionamento, sabe? Você fica tão surpreendente, fica tão impactado com a capacidade de abrir mão de coisas como Jonatas fez, tá? E em contrapartida, você vê Davi respondendo, tá? De maneira que ele pôde fazer, que ele não pôde fazer por Jonatas, ele fez pelo filho. Eu gosto daquela expressão assim, por amor a Jonatas, né? Quando ele vai buscar Mefibosete, assim, por amor a Jonatas, sabe? Davi nunca esqueceu. Quando você é tocado por um relacionamento genuíno, você não esquece. Quando você é tocado por um relacionamento verdadeiramente colocado diante de Deus, é Deus que faz isso, sabe? São impactos, são coisas diferenciadas na nossa vida que a gente nunca mais esquece, né? Particularmente, quero citar aqui, por exemplo, algo tão especial. Me lembro, né, fazendo menção de uma pessoa presente, do pastor Paulo. Nós nos conhecemos há pouco tempo, levando em conta a nossa idade. Nós conhecemos, sei lá, 90 e pouquinho. E não, 2013, 2014, por aí, foi quando nós nos conhecemos. Muito pouco tempo para um relacionamento. Mas sabe quando Deus une corações e a gente tem toda a disposição de dar e de receber? Sabe, foi uma coisa tão impactante. E Deus tinha um projeto. Deus tira ele lá da onde ele estava, da cidade do interior do Paraná, sabe? E nos traz para que a gente possa construir algo. Deus deu a ele visões sobre esse momento profético da nação e desse projeto que é a rede de relacionamento. Deus tinha nos dado uma palavra sobre essa rede, e aí Deus une tudo isso, né? Deus move o mundo por causa de um relacionamento, né? Aliás, para ser bem sincero,
tudo que ele fez, entregando Jesus, foi para poder voltar ao relacionamento com o homem. Isaías fala sobre isso. Os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Deus se relacionava com o homem. Gosto de pensar que aí, todo fim de tarde, eu gosto da figura do banquinho, né? É como se no Éden tivesse 2 banquinhos. Né? Deixa eu pensar aqui, fazer uma figura aqui. Peço 2 cadeiras aqui, por gentileza. Usando a minha imaginação certificada, eu acho que o Éden tinha uma praça. Tinha uma pracinha, aquela pracinha da cidade do interior, né? Aquela pracinha que ou a rua começa por ela, ou a rua termina nela, ou ela está no meio da rua. Vocês conhecem, né? O Éden tinha uma pracinha. Eu creio que na pracinha do Éden tinha 2 banquinhos. Né? Porque a Bíblia diz que na viração da tarde, quando o sol caía, né? Começava a viração da tarde, Deus vinha para conversar com Adão. E usando a minha imaginação certificada, apóstolo Cristiano, Adão sentava no banquinho, Deus sentava no outro, e os dois começavam a conversar. Adão, e aí? Relacionamento. O que Deus ia fazer todo fim de tarde? Nutrir relacionamento. Não existe relacionamento sem convivência. Não existe relacionamento sem convivência. E as pessoas fogem do relacionamento exatamente porque não aguentam a convivência. Porque nós vamos ter que lidar com as nossas diferenças. E nós somos tão egoístas que nós não queremos suportar o outro. E a palavra exortar e a palavra suportar é sustentar. Né? E Deus chegava para Adão, agora estou viajando na maionese. E aí, como é que foi o dia hoje? O que se fez aí? Adão diz assim, ó, rapaz, eu dei uma mergulhada lá naquele oceano lá, passei umas 4 horas lá embaixo, porque eu não morria, né? Então ele podia ficar 4 horas debaixo d'água que não morria, né? Usando a minha imaginação, não está na Bíblia, tá? Passei umas 4 horas lá embaixo, rapaz, eu vi um baitão assim, fiquei pensando, que nome eu vou dar para esse bicho? Sei lá, pensei, falei assim, baleia. Aí Deus falou, gostei desse nome. Entende? E é por isso que todo fim de tarde, Deus descia, na virada do dia, sentava no banquinho, Adão sentava no outro banquinho, e eles se relacionavam. Você conhece a história? É isso que Isaías diz no seu capítulo 55, que o erro de Adão, o pecado de Adão, fez uma separação entre ele e Deus. Queridos, o que aconteceu com o pecado? A quebra do relacionamento. O erro, ele leva a quebrar relacionamentos. E ali, naquele lugar do Éden ali, sabe, naquela mesma bate-hora, naquele mesmo bate-canal, Deus apareceu. E Deus sentou no banquinho dele. Só que o outro banquinho estava vazio. Todos os dias, Adão sentava no banco, Deus sentava no outro, e eles se relacionavam. Porque amigos se relacionam. Amigos têm prazer em estar junto. Mas os nossos erros não só nos separam de Deus, mas os nossos erros nos separam dos nossos amigos. E os erros dos nossos amigos, muitas vezes, nos separam deles também. E a Bíblia diz que o pecado separou, e Deus conta a palavra de Deus que ele chegou um dia, e ele no mesmo horário de todos os dias, ele sentou naquele banquinho, mas havia um banquinho vazio, Adão não estava lá. Daí a pergunta, onde você está? Queridos, há uma verdade por trás dessa palavra. Deus continua até o dia de hoje perguntando onde você está. Adão se escondeu atrás de uma árvore. Tem gente se escondendo no trabalho, tem gente se escondendo nas suas atividades, tem gente se escondendo no seu dia a dia, tem gente se escondendo nas suas montanhas. E Deus continua perguntando, aonde você está? E essa é a resposta que nós temos que ter diariamente.
Porque Deus continua sentando naquele mesmo lugar todos os dias. E não é Deus que fura o compromisso. Não é Deus que fura o compromisso. Não é Deus que quebra relacionamento. São as nossas transgressões. É isso que destrói os relacionamentos. É isso que destrói o relacionamento para com Ele. É isso que destrói o relacionamento para com a família. É isso que destrói o relacionamento com filhos. É isso que destrói o relacionamento entre amigos. É isso que destrói o relacionamento entre igrejas. Relacionamento não é fácil. Mas é possível. Porque Deus criou o homem para se relacionar. A razão pela qual você existe é para se relacionar. E a grande prova de que esse é o projeto de Deus é que a impressão que eu tenho é que um dia, Deus olhando o homem distante, vivendo sua vida, Deus falou assim: eu preciso fazer algo para poder ter o homem de volta. E Deus falou assim: eu amo tanto o homem, que eu preciso mostrar a ele o quanto ele vale para mim. Eu amo tanto o homem, e eu quero que ele saiba que eu vou fazer o meu melhor para voltar a me relacionar com ele. E Deus decide pagar um preço. E como Paulo escreve aos Coríntios assim, e foi um alto preço. Sabe, queridos, relacionamentos quebrados são dignos de preços elevados para serem reatados. Não adianta você se esconder porque falaram de você, porque você falou de alguém, porque cometeu um erro, porque estão metendo pau em você, porque, sabe, paga você o preço. Não foi Deus que errou, mas foi Ele que pagou o preço. Meu Deus, não foi Ele que errou, mas foi Ele que pagou o preço. Ah, erraram com você, paga o preço. Ah, pastor, não dá, não dá, a cidade está metendo pau em mim, paga o preço. Não espera que quem errou pague o preço, paga você. Eu aprendi uma coisa, querido: o mais maduro sempre cede. Ouça, o mais maduro sempre cede. Quando a pessoa que tem muita vontade de vencer, é porque é criança. Criança que fica brigando pelo brinquedo: é meu, é meu, é meu. Agora, quando você é maduro, leva, vai. Não vale a pena. Não vale a pena. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo relacionamento? Por que nós temos tanto divórcio? Porque quem erra não quer pagar preço. Mas quem recebeu o erro também não quer pagar o preço. O que é o perdão? Pagar o preço. Pagar o preço. Quando a gente pensa, o que é o Remi? O Remi é uma rede de relacionamento. E por isso nós decidimos pagar o preço. Não importa o local, não importa o tempo, não importa quando, não importa quanto. Nós decidimos pagar o preço. Aí me pergunta: pastor, por que você não cobra pelo Remi? Porque nós queremos relacionamento, então nós pagamos o preço. Porque se você cobra, alguém paga o preço. Mas quando você dá, você paga o preço. Sabe o que Deus fez? Deus, lá em cima da sua onisciência, Ele falou assim: cara, eu não vou viver sem o homem. Eu criei ele para me relacionar com ele. E qual é o preço pelo qual vale a pena pagar? E Deus olhou ao lado e viu que tinha muito ouro, o chão todo de ouro. Acho que Deus deve ter pensado assim: vou dar esse ouro todo. Vou dar esse ouro todo. Quem sabe eu desse esse ouro todo para a humanidade. Se Deus fizesse isso, Deus estaria comprando o homem. E Deus falou assim: pai, o que é ouro para mim? Ouro não é nada para Deus. De repente Deus deve ter olhado em sua volta, de ter visto, sabe, as miríades de anjos,
Sabe, quem sabe se eu der para eles aqui os principais, se eu entregar lá embaixo, sabe, o que é isso? Até que Deus procurou aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que era único. Quando você dá o que é único, você não tem substituto, você não tem sobra. Sabe? Tudo ele tinha mais de um. Ele tinha mais de um ouro, mais de um anjo. Ele tinha muitas coisas. Deus tinha muito de tudo. Mas ele só tinha um filho. Cara, quando você está disposto a dar aquilo que tem um preço muito alto, isso prova o quanto você crê naquilo que você constrói. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Qual o propósito? Para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo, com muita sabedoria, diz assim: e Cristo se tornou o primogênito entre muitos. Eu descobri algo em Deus. Quando você dá o que é único, aquele único se torna o primeiro. E em vez de você ter um só, você consegue muitos outros atrás daquele. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço para mantermos os nossos relacionamentos entre amigos. Vale a pena pagar o preço para mantermos o nosso relacionamento entre igrejas. Vale a pena pagar o preço para manter o nosso relacionamento em casa, com a família. Sabe, abre mão, seja maduro. Abra mão. Criança briga por coisas. Adultos maduros brigam por relacionamentos. Eu sei, ouça, queridos, eu sei o empenho e a dedicação desta igreja, do apóstolo Cristiano, do apóstolo Hélio, em fazer este evento. Eu acompanho a agenda de vocês. Vocês vêm numa rotina de agenda, uma atrás da outra, sabe? E eu me sinto muito honrado por ter nascido no coração à disposição de servir. Apóstolo Hélio, obrigado. Relacionamentos é algo extraordinário que nasceu em Deus e vai terminar em Deus. Querido, o que você acha quando Deus assim, quando terminar os seus dias? O que você acha que Ele vai nos receber com um banquete? Porque Ele quer celebrar o relacionamento. Ele quer celebrar agora o relacionamento indissolvível. Porque quando nós chegarmos lá em cima, nada mais vai nos separar. E Deus está fazendo uma festa para nos receber. Porque quando nós chegarmos lá, nada mais vai poder nos tirar da presença dEle. Vocês estão entendendo o valor do relacionamento para Deus? Que começa no banquinho, na pracinha da nossa vida, e vai terminar num grande banquete na eternidade. Eu acredito em relacionamento, mas eu sei que tem um preço, e não é um preço pouco, é um preço muito alto, que se constrói um passo depois do outro. Não se iludam, querido, você não se torna amigo de uma pessoa de uma noite para um dia. Aquela velha história dos nossos avós, né? Vamos comer um saco de sal, né? Você conhece a origem desta expressão? Depois alguém consegue um pano de papel, um lenço, alguma coisa para mim, por favor. Sabe, assim, a história, o que era comer um saco de sal? Né? Significa que para você usar o sal de um saco inteiro, tem que ser feito muita comida. Porque esses dias minha esposa falou assim: amor, faz um arroz pra gente, só tem nós dois. Ela queria um arroz integral. Eu falei: nunca fiz arroz integral, amor. E ela estava presa no trânsito.
E ela tinha comprado uma carnezinha, e ela falou assim, faz o arroz, amor, porque o arroz integral obrigado. Muito obrigado. O arroz integral custa fazer? Estou fazendo uma obra com lã de vidro, estou entupido. Arroz integral custa fazer, e ela ligou o telefone. E para piorar, estava sem luz em casa. Ela falou assim, amor, faz arroz integral. Eu falei, tá bom, amor, como é que eu faço? E no telefone, né? Bota a panela. Como tem nas duas, pega uma xícara só de arroz integral. E cadê que eu achava arroz integral? Ela bota nos potinhos, não tinha identificação. Sabe? Aí achei que aquele negócio cheio de coisinha preta, parecia mais, sei lá, parecia mais sucrilho do que arroz integral. Aí olhei, botei luz, botei celular, aí botei lá, pega agora, sabe, 2 colherzinhas de óleo, bota 1 colherzinha de óleo, sabe o quê? Agora pega, peguei, fez o quê? Aí ela falou assim, enche de água até tal lugar. Ela falou, agora bota sal. Peguei o sal, colei. Só que era colher de sopa. Para uma xícara, um tantinho de água, uma colher de sopa. Aí quando estava quase seca, ela falou assim, amor, provou a água. Eu falei, tem que provar a água? Irmãos, santa misericórdia, uma colherzinha, empesteou arroz. Eu tive que jogar arroz fora. Porque uma colher de sal empesteou arroz. Ela falou assim, amor, é uma colherzinha pequena de sobremesa, metade da colherzinha pequena de sobremesa e tal. Eu fiquei pensando, para comer aquela comida, aquele jantar, eu ia usar menos que uma colher de sopa, uma colher de sobremesa de sal. E a Bíblia diz que nós precisamos, para manter o relacionamento, comer um saco de sal. Você devia comer muita comida. Muita comida. Muita comida. Muita comida. Sabe? Não se planta um projeto como esse da primeira vez que você chega numa cidade. Mas se planta uma semente. Se planta uma semente. Sabe, esses dias Deus falou muito comigo. Quando eu trabalhei numa igreja, eu implantei algumas igrejas em algumas cidades. E Deus me fez lembrar de algumas igrejas que eu implantei. E Deus falou assim, tem uma semente sua lá. A hora que você quiser, você pode ir lá e ter uma igreja para você lá. Porque você plantou uma semente naquela cidade. Obrigado. Relacionamento é aquilo pelo qual Deus fez o homem. Porque Deus não era se relacionar com um bode, com um animal, com a baleia. Deus criou alguém parecido com ele, mas diferente dele. Para se relacionar. E mesmo assim, o homem se afastou de Deus e Deus decidiu, sabe, pagar o preço para retornar o relacionamento com aquela encrenca. Porque o homem era encrenca, era bucha para Deus. É até hoje, bucha. E Deus sabia que investir nesse relacionamento era necessário uma habilitação tão sobrenatural. Sabe, era necessário que ele pagasse o maior preço que ele podia. Mas porque ele deu aquilo que era único, aquele se tornou o primeiro entre muitos. E por causa disso nós fazemos parte dessa família. Por causa do preço que Deus pagou pelo relacionamento. Queridos, não perca da ideia esta imagem da pracinha do Éden, sabe? E do banquinho, onde Deus continua esperando você. Mas guarda essa imagem o dia que você estiver zangado em casa com o seu cônjuge. Se você se fechar, um banquinho fica vazio. Guarda a imagem quando você estiver zangado com seu filho ou com seu pai. Se você for embora, um banquinho fica vazio. E entenda, ouça, quem paga o preço
nem sempre é quem ofende, mas quem é maduro, mesmo que tenha sido ofendido. Sabe? Você quer construir relacionamentos? Você quer manter relacionamentos? Decida pagar o preço. Sabe? Vocês viram ontem 2 testemunhos aqui do pastor Kels e pastor Marquinhos, e só vou fazer essa citação porque eles citaram. Ambos queriam deixar o banquinho do ministério deles. Ambos queriam fazer isso. Sabe? E tudo que eu disse para eles, eu falei assim, cara, não faz isso. Não faz isso. Paga o preço. E eles tinham razões porque foram ofendidos, foram traídos. Foram ofendidos. Sabe? Por autoridades, por pessoas. Sabe? E eu falei assim, não faça isso. Pague o preço. E hoje eles podem chegar numa rede de relacionamento e eles podem pregar sobre relacionamento, porque eles pagaram o preço para se manter no relacionamento. Aí eu posso chamá-los para pregar. Quando nós começamos no Remi, eu convoquei alguns pastores que estavam no meu coração. Um deles, não vou citar nome, um deles na jornada se desligou do ministério que ele estava. E ok, nenhum problema. Aí chamei ele, eu falei assim, está tudo certo, tudo bem. Eu falei, você vai para onde? Ah, não sei não. Estou pensando em não me filiar a igreja nenhuma. Oh! Eu falei, peraí, por quê? Ah, ele estava cheio de razão. Eu falei, se em 6 meses você não se relacionar de novo com o corpo, você não pode fazer parte dessa diretoria. Como é que eu vou dar um microfone para alguém falar sobre relacionamento, se você não quer pagar o preço para se relacionar, ainda que você tenha sido injustiçado? E ele não quis. E eu tirei ele da diretoria. E aqueles que estão mais tempo comigo sabem disso. Sabe, querido, esses homens que pregaram aqui, pastor Paulo, Kels e o pastor Marcos, eu estou com eles há algum tempo. E eu dou a eles autoridade. O apóstolo Cristiano está pregando nos nossos eventos. Por que eu dou autoridade? Porque esses homens entenderam que é um preço para se relacionar. E você não pode fazer parte de uma rede de relacionamento se você não quer pagar o preço. O que é a rede de relacionamento? Sabe, uma visão que nós entendemos, que começou no Éden, que vai terminar nas bodas, mas que nós precisamos viver aqui na terra. Entenda isso. O que é relacionamento? É algo que começou no Éden. É algo que vai terminar nas bodas, mas que precisa ser vivido enquanto estivermos aqui na terra. E esse é um grande desafio do ministério. Relacionamento. Sabe, desinteressado. Relacionamento, o que nós ganhamos com isso? O próprio relacionamento. Qual é o nosso presente? O próprio relacionamento. Querida, descobrir algo. Tudo que você precisa está nos relacionamentos. Tudo que você precisa está no relacionamento. O relacionamento abre portas. O relacionamento é uma chave. Você não precisa ter coisas. Você precisa ter relacionamentos. Se você tiver relacionamentos, você tem tudo que o teu relacionamento tem. Eu estou indo para Israel domingo agora. Domingo agora, às 3 horas da tarde, eu estou fazendo a minha primeira viagem a Israel. Sabe, queridos, eu fui convidado e não estou pagando R$1 para ir para lá. Ah, você vai ser um pregador? Não. Você vai ser o pastor da equipe? Não. Um dia eu estava na igreja e o pastor falou assim, já não queria que você fosse a Israel comigo. Eu falei, legal, boa. R$18 mil. Eu falei, aham. Eu falei, tá bom, querido, tá bom, obrigado pelo convite, obrigado. Eu falei, não, pastor, eu quero que você vá. Eu falei, não, você não entendeu. Sabe, 0,800. Eu estou indo para Israel por causa de relacionamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Tudo que você precisa está na mão de alguém. E você ativa através dos relacionamentos. Ouça, repita comigo. Tudo que eu preciso está na mão de alguém. E eu ativo através do relacionamento desinteressado. Eu não me relaciono porque as pessoas têm coisas. Sabe, eu aprendi algo. Você pode dar sem amar. É uma questão de educação. Mas você não pode amar sem dar. E no relacionamento você aprende a amar pessoas. E quando você ama pessoas, você dá. Eu vou repetir. Você pode amar, você pode dar sem amar. Mas você não ama sem dar. E quem ama relacionamento, dá e dá. Eu quero trazer uma reflexão com vocês. Está falando do pastor Paulo. Essa palavra Deus me deu há uma semana atrás. E eu estou construindo essa palavra. Eu vou pregá-la algumas vezes até que eu entenda tudo que Deus quer fazer através desta palavra. Né? Então você é cobaia hoje da palavra. Né? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. A partir do versículo 21 diz assim: depois pediram o rei, e Deus lhe deu Saul. Pediram o rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando este foi deposto, levantou-lhe como rei a Davi, do qual Deus deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Feche teus olhos, por gentileza. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque a tua palavra é verdade. E nesta manhã, que esta palavra, ela encontre um coração preparado para receber e produzir segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história, na verdade, o autor de Atos, com muita sabedoria nesse capítulo, ele vai descrever a história de Israel de uma maneira muito sucinta, muito objetiva. E aqui ele está começando a conversar sobre a transição do período da história da nação de Israel, dos juízes para a monarquia, para os reis. Você vai perceber que Deus vai construindo um relacionamento com a nação de Israel, e chega um período onde Deus estabelece juízes. E é interessante que o período dos juízes é um período muito singular, muito atípico. No período dos juízes, você vai ter fases de 40 anos, tá? Você vai ver que a cada 40 anos, Deus levantava um juiz. E quando Deus levantava aquele juiz reinava segundo o coração de Deus, e Deus abençoava aquela nação. Aquele juiz morria, parava a sua influência, aquela nação se desviava por 40 anos, Deus levantava um outro juiz. E assim sucedeu, que Deus levantava, e eu tenho com isso entendido algumas coisas. Quando Deus encontra homens alinhados com a sua vontade, Ele abençoa aquela nação, aquela igreja. Mas quando Deus não encontra numa nação, numa igreja, numa família, pessoas que não estão alinhadas com Ele, Deus não pode abençoar. Quando Deus encontrava um juiz alinhado com o seu propósito, Ele abençoava aquela nação, e eles tinham tudo. Aquele juiz passava, aquele juiz morria, e como não tinha mais ninguém, era 40 anos de juízo, pauleira e prejuízo. Isso continua sendo assim até hoje.
Quando Deus encontra numa cidade, quando Deus encontra numa nação, alguém alinhado com seus princípios, a bênção vem. Quando Deus não encontra, o chicote vem. Nós podemos olhar para o nosso momento como nação brasileira e nós vamos entender que nós passamos por um período de chicote. Porque pegamos pessoas desalinhadas com princípios, pessoas desalinhadas com aquilo que Deus mais zela, caráter, integridade. E está na hora de Deus levantar, independente de quem seja, pessoas que estão alinhadas com seus princípios, ainda que sejam Círios, ainda que sejam Darios, sabe? Para que possam governar debaixo de princípios da palavra de Deus. Pessoas que Deus torna servos dele para isso. Terminando o período dos juízes, Deus levanta Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta, que é a era profética, que respalda a era da monarquia. E você vai ver que Samuel, então, ele está ali governando, e ele era um homem que temia Deus, um homem sério com Deus, aliançado com Deus. E Deus começa a abençoar a nação. Abençoar a nação. Até que a nação tira os olhos do modelo de Deus e começa a olhar os modelos das outras nações circunvizinhas. E eles entram no coração deles um sentimento. O sentimento é esse: todo mundo tem um rei visível. Todo mundo tem um rei visível. Nós também queremos. Ele estava dizendo assim: não basta ter Deus como nosso rei. Nós queremos alguém que a gente possa tocar, que a gente possa ver. Nós não estamos satisfeitos. Sabe, se eu não ver, eu não creio. História de Tomé. Se eu não tocar, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. E Samuel fica tremendamente chateado. Samuel manda reunir todo mundo e diz assim: ei, por que vocês estão fazendo isso? E Samuel, então, ali com o coração ferido, a alma ferida, Samuel diz assim: me diga por que eu não estou sendo um bom governante. Me diga o que eu peguei de vocês. Um dia eu peguei a filha de vocês, peguei o boi de vocês. Alguém pode falar alguma coisa? Toda a nação de Israel: não. E Samuel então estava pensando que o povo estava rejeitando ele. Ainda insatisfeito, ele vai para Deus e diz assim: Deus, esse povo me rejeita. Deus falou: você está errado, rapaz. Você está errado. Esse povo não te rejeitou. Esse povo rejeitou a quem te estabeleceu. Porque eles estão rejeitando o seu cargo, não a sua pessoa. Eles não estão rejeitando, sabe, o Samuel, profeta. Então não adianta falar para eles do que eu toquei em vocês, porque eles não têm nada contra você, Samuel, pessoa. Mas eles têm contra o seu cargo. E o seu cargo, quem rejeita o seu cargo, rejeita quem estabeleceu o cargo. Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Aí você vai para Romanos capítulo 13. Quem rejeita a autoridade, rejeita quem estabeleceu a autoridade. Quem rejeita a autoridade, rejeita a Deus que estabeleceu a autoridade. Aí Deus fala assim: fica tranquilo, eles não estão rejeitando vocês não. Só que Deus é muito mais maduro que Samuel. E Deus fala assim: eu vou dar para eles um rei. Eu vou dar para eles um rei. E Deus então decide dar um rei para a nação de Israel. O que Atos capítulo 13 diz? E pediram o rei, fala comigo, e Deus, de novo, e Deus, de novo, e Deus deu. Por favor, quem é que deu o rei? Deus. Depois continua, diz, ele foi rejeitado e Deus deu a Davi. Eu quero pegar esse período da história de Israel, sobre esses dois reis que estão descritos nesses dois versículos de maneira tão sucinta, e quero trazer algumas realidades, alguns paralelos entre Davi e Saul. Ou melhor, entre Saul e Davi. Eu quero primeiro trazer alguns paralelos de coisas que são comuns entre eles. Depois eu quero trazer os paralelos de coisas que os diferenciaram. E diferenciaram seus resultados. Primeiro, 6 coisas que eram comuns entre eles.
Ambos foram escolhidos por Deus. Fala comigo. Ambos foram escolhidos por Deus. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 e 17. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24. A Bíblia fala sobre a escolha de Saul. Sabe, não foi Saul que escolheu Deus, foi Deus que escolheu Saul. E aí podemos ver o que Jesus fala ali em João capítulo 15, versículo 16. Não fosse vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vocês. E eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós poderíamos caminhar aqui sobre critérios de escolhas. Se é Deus que nos escolhe, por que Ele escolheu Saul? Por que Ele escolheu Davi? Mas eu prefiro dizer assim, por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? Aí eu vou para Deuteronômio, quando Deus vai falar a respeito da escolha do próprio nação, Ele chega e diz assim, eu não vos escolhi. Presta atenção. Ele chega e diz, eu não vos escolhi porque eram poderosos. Eu não vos escolhi porque eram numerosos. Aliás, eres o menor de todos os povos. Eres o menos provável. Aí no versículo 8 de Deuteronômio capítulo 7 vai dizer assim, eu vos escolhi porque eu vos amei. Sabe, Deus escolheu a Saul, não pelo seu currículo vita, não pela sua, mas Deus olhou para ele, Deus amou a Saul. E você conhece a história, eu vou poupar tempo. Ali no capítulo 9, Saul está numa missão, e nessa missão, ele vê que a missão ele não tem mais saída, e aí o seu servo diz assim, olha, aqui tem um profeta, e ele sabe todas as coisas, e quando Saul chega ali para saber sobre as jumentas que ele estava procurando, Deus chega para o profeta e fala assim, ó, eu escolhi, e vai entrar aqui aquele que eu escolhi, vai vir aqui aquele que eu escolhi, e quando ele entrar aqui, eu quero que você honre, porque eu escolhi ele. No capítulo 10, versículo 24, a Bíblia vai falar assim, que Deus claramente escolheu a Saul. Deus escolheu a Davi. 1 Samuel capítulo 16. Tantos irmãos Davi e Jessé. Nem o pai tinha escolhido ele, mas Deus escolheu ele. Eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? Ambos foram escolhidos pelo mesmo Deus. Fala, o mesmo Deus escolheu ele. Segunda semelhança, ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Foi Samuel que pegou um vaso de azeite e ungiu. Sabe? Tanto Saul em 1 Samuel capítulo 9, quanto Davi em 1 Samuel capítulo 16. Ambos, terceira semelhança, tiveram a sua vida transformada depois da unção. Depois da unção, Saul empreitou uma guerra contra os amalequitas e venceu, porque a unção empoderou ele. Depois da unção de Davi, ele enfrenta Golias e ele vence. Então, semelhanças, foi o mesmo Deus que escolheu eles. Foi o mesmo profeta que ungiu. Foi a mesma unção que empoderou eles. Mais uma semelhança. Os dois tinham a mesma promessa. A mesma promessa. Deus chega para Saul e diz assim, Saul, se você for fiel, o reino nunca se apartará da sua casa. O seu filho será rei. A sua descendência será rei. Se você for fiel, Saul, o reino nunca sairá da sua casa. A mesma promessa é feita a Davi. Então eles estão debaixo do mesmo Deus, de uma mesma promessa, com o mesmo profeta, com a mesma unção, com a mesma capacidade. Ambos entendiam a importância do relacionamento. E sabiam que não podia vencer uma guerra sozinho, ambos formaram exércitos.
Saul em 1 Samuel 13, versículo 1 e 2, forma seu exército. Davi em 1 Samuel capítulo 22, 1 e 2, vai formar o seu exército. 7 coisas comuns entre eles. Então perceba que os dois estavam habilitados, não havia diferença de habilitação a respeito dos dois. Agora, o que determinou o êxito e o fracasso? As diferenças. E eu quero falar sobre 7 coisas que Deus fez na vida de Saul, Deus fez na vida de Davi, mas que eles tiveram reações diferentes, que levou um ao sucesso, que levou outro ao fracasso. E essas 7 coisas têm a ver com você e têm a ver comigo. Se você parar para pensar, o mesmo Deus que escolheu a Davi, Saul, foi Deus que escolheu. O mesmo Deus que empoderou, é o Deus que está aí. O mesmo Deus que jogou óleo, também está aí. O mesmo Deus que manda você formar um exército. Então são as coisas comuns, não só a Davi, não só a Saul, mas a nós. Agora, eu quero atentar sobre as diferenças, porque são nas diferenças que está a vitória ou o êxito. A primeira diferença, o que diferenciou eles? Fala comigo, perseverança. A perseverança, ela é tão central, tão focada, tão total. Eu gosto quando Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, abre parênteses, perseverante, e abundante, para que a obra do Senhor não seja vã. Ou seja, a perseverança determina o resultado. Saul começou bem, mas terminou mal, porque não teve perseverança. Ele começou bem, ele começou humilde. Quando Samuel falou, é você? Ele falou, não, sou eu não, eu sou menor da minha casa, a minha família é menor. Ele começou bem, mas ele não perseverou na humildade. Ele se tornou soberbo, prepotente, autoconfiante, independente. A ausência de perseverança levou Saul ao fracasso. Está determinado claramente pela forma como que nós começamos. Isso é algo para você, queridos. Para mim, não importa como é que você começou. Não importa, sabe, se você começou bem ou se você começou mal. O que vai determinar o seu futuro é a maneira como você termina a sua vida. Ser fiel até a morte. Perseverante. E dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte. Sabe, não é o que você fez por um tempo, é o que você faz por toda a vida. Eu gosto de pessoas constantes. Eu gosto de pessoas constantes. Sabe, eu gosto de pessoas constantes. Eu comprei um carro, esse carro tem não sei o nome daquele trem lá, não entendo muito de carro. Mas tem um negócio lá, eletrônico lá, você pega e trava a velocidade do carro, lá no computador de bordo lá. Não sei como é que chama isso não. Você clica lá, 110, pá, você trava ali. Aí ele cria uma velocidade constante. Está na reta, 110. Está descendo, 110. Está subindo, 110. Perseverante. Sabe o que acontece? O problema é que está faltando isso hoje no ministério. Essa constância, essa perseverança. Porque se está na reta, você está feliz. Se está descendo, você está soltando fogos. Mas se está subindo, você começa, eu vou desistir, eu vou embora, cansei, ó vida, ó sorte, ó azar. Você vai perceber
que Davi começou bem. E Davi terminou bem. Ah, mas pastor, o que você está dizendo? Ouça, queridos, guarde isso. O que determina o sucesso ou o fracasso de uma pessoa não são os seus erros. Ouça, por favor, o que determina o sucesso ou o fracasso de uma pessoa não são os seus erros, mas o que ele faz quando erra. Todos vamos errar. Paulo diz, sabe, ele diz assim, queridos, se alguém disser que não pecou, é mentiroso. Paulo diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo chega ao ponto, em Romanos capítulo 8, diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do meu erro? Querido, quando você olha o capítulo 7, um compêndio de confissão, de luta, Paulo no capítulo 7, ele vai dizer assim, gente, ele chega a um ponto e diz assim, eu sei o que é certo, mas o que é certo, eu sei, mas não consigo fazer. Agora, o que é errado é molinho, molinho, molinho. E se eu sei o que é certo, mas não consigo fazer o que é certo, sei o que é errado e faço o que é errado, logo não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que eu sou. Mas graças a Deus, porque o capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele começa dizendo assim, mas, meus amados irmãos, agora digo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam mais governados pelo erro, não andam mais governados pela carne. Por favor, entendam que o problema não é o erro que você cometeu, mas o que você fez com o erro que você cometeu. Você olha a vida de Davi, a vida de Saul errou. Mas ele não teve perseverança para retroceder. Davi errou, mas ele continuou crendo. Segunda coisa, dependência. Segunda coisa que distingue os dois é dependência. Sabe, Saul, ouça, Saul recuava diante dos grandes desafios. Deus deu o mesmo desafio para os dois. Golias. O mesmo desafio. Agora, por favor, vamos entrar na história. Golias era problema de Saul. Quando Saul é escolhido, no capítulo 10, você vai ver que a Bíblia destaca que Saul era um gigante. A Bíblia diz que o maior homem de Israel, não estou falando sobre tampinha de 1,61 m, não, 1,60 m, né, Paulo? 1,61 m, quem tem 1,60 m é baixinho, 1,61 m não é mais baixinho. Não importa se Israel tinha alguém com 1,60 m, baixinho, ou se alguém tinha 2 metros e pouco. A Bíblia diz que o maior homem de Israel batia no ombro de Saul. Saul era gigante. E quando Deus coloca um desafio para ele guerrear um gigante, é porque ele estava à altura daquele desafio. Mas sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? Ambos enfrentaram Golias. Ambos enfrentaram um grande desafio. Só que um, diante do grande desafio, olhou para si, olhou para a sua força, olhou para a sua capacidade e falou assim, não aguento não. E se escondeu. Davi enfrenta o mesmo desafio. Agora Davi, bem baixinho, ele olha para o gigante e fala assim, o quê? Isso é moleza. Sabe por quê? Porque Saul quer enfrentar os grandes desafios olhando para si e para a sua capacidade. Davi diz assim, quem é você desaliançado, incircunciso, que está tentando me enfrentar e enfrentando Deus? Davi olhava o desafio e dizia assim, isso não é só problema meu, eu não estou sozinho nessa parada, eu dependo de Deus. Saul olhava para ele e dizia assim, eu dependo de mim, e não aguentava o desafio, o mesmo desafio.
Davi olhava para ele e dizia assim: eu tenho uma aliança. Queridos, uma das orações mais lindas da Bíblia está em 2 Crônicas, a oração de Asa. Quando 1 milhão de soldados vem contra ele, através do rei Zerá. E quando Asa olhou aquele desafio, impossível humanamente falando, em vez de olhar para ele fez uma oração. Está escrito que a Bíblia diz que ele se prostrou diante do Senhor e fez a seguinte oração: Senhor, nada é para ti. Quero ajudar o fraco, quero ajudar o forte. Senhor, tu és o nosso Deus, aliança. Não prevaleça contra ti o meu inimigo. Meu Deus do céu. O inimigo veio contra Asa, mas Asa falou assim: porque eu tenho uma aliança. O inimigo que vem contra mim, vem contra aquele a quem eu tenho aliança, vem contra Deus. Asa enfrentou aquele desafio porque ele era dependente de Deus e não dependente da sua força, da sua estratégia. Sabe, não foi a mesma experiência de Eliseu? Está lá Eliseu tranquilo, deitado na rede, tomando chimarrão, aguinha de coco. Aí Geazi chega do alto do monte, olha um mar de gente síria que vem matar Eliseu. Ele olha aquele monte de gente, entra no desespero e fala assim: dançamos, Eliseu, dançamos, essa turma vai acabar com a gente, só está nós dois aqui, rapaz. Aí Eliseu, tranquilo, fala assim: Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam que mais são os que estão conosco do que estão contra eles. Sabe o que determina o sucesso de uma pessoa e o fracasso de outra? É o que você faz com as oportunidades diante dos grandes desafios. Se você desiste, é porque você confia em você. E se você enfrenta, é porque você confia no Deus com quem você tem uma aliança. Aqui em Campos do Jordão, recentemente, eu tive uma experiência muito forte. O pastor Paulo estava junto. Em 8 anos de verdade de vida, como igreja, nós nunca tínhamos passado nenhuma grande provação financeira. Deus foi pagando conta, fizemos uma obra gigantesca, e Deus foi mandando dinheiro. A gente vai fazendo dinheiro, está tudo certo. No final do ano passado, Deus deu uma palavra: é o ano da expansão. Aí busquei, Deus confirmou a palavra. Aqui desse altar, eu tenho 2 palavras gravadas. 2 palavras gravadas. Da profeta. Teve aqui quem é? A Norma. Tem a palavra gravada, e durante aquela palavra gravada, ela veio e trocou a palavra. Sabe, Deus está dando expansão. Ficou gravado. Depois, não é Folgari, quem foi? Foi o Gary, que teve aqui. Foi o Gary, né? O Gary teve aqui, ele pegou e trocou a mesma palavra. O apóstolo Hélio mandou para mim ela gravada. E na palavra, 3 vezes ele fala: a expansão. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que era ano de expandir. Querido, expandir é complicado. Ficar com aquela turma que você ama, aquela igrejinha, é tão bom. Dando tudo certo, dinheiro no caixa, igreja bonita. Eu sabia que era uma chifre e cabeça de cavalo. Eu não queria expandir, mas estava debaixo da palavra de Deus. Tomei coragem, busquei conselho, oramos. 2018, ano da expansão, vamos abrir uma igreja. Aí Deus deu o local, vamos lá abrir igreja. 6 meses lutando com aquele local, e a gente não conseguia nada. Mas é para expandir, nós vamos expandir. Aí finalmente conseguimos alugar o local, fizemos uma planta, um projeto, tudo indo bem, graças a Deus, tudo indo bem, né? Assinamos o contrato. No mês que nós assinamos o contrato, a arrecadação da igreja caiu 60%. Eu não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento da igreja.
Falei, como é que eu vou fazer uma obra sem dinheiro? E eu comecei a falar, não, é o diabo, fica tranquilo, é o capeta. Aí repreende aqui, chuta, vai para oração, gigante. Até o dia 31 daquele mês. Alguns dias antes, eu estava em Teresópolis, indo para Teresópolis, e recebo uma notificação do meu tesoureiro, pastor, faltam 3 dias, e só tem 40% da folha de pagamento, e nem um centavo para a obra em São Bernardo. Aquela mensagem entrou no meu coração com uma facada de incredulidade. Falei, Deus, eu errei, me perdoe. Prepotência. Sabe, estou querendo aparecer. E comecei a me autocomisserar. Chicotear. Me perdoa, Deus. Eu vou parar com esse negócio de São Bernardo. Tira o juízo, Deus. Não, Deus. Nunca faltou dinheiro. Deus. E comecei a reclamar com Deus dirigindo um carro. Subi na serra. Daqui a pouco uma voz falou no meu espírito assim: você é engraçado, né? Se tivesse dinheiro em caixa, você não estava duvidando. Logo você não confia na minha palavra, você confia nos teus recursos. Quem te mandou expandir, não fui eu? Rapaz, eu saí daquele carro, parei no acostamento, pastor Paulo sabe disso. Botei meu joelho, eu não tenho nenhuma dificuldade de chorar. Ali me derramei em lágrimas, falei, Senhor Deus, perdoa. Eu vou fazer aquela obra e vou gastar muito dinheiro naquela obra. E eu não vou nunca mais reclamar de falta de dinheiro dessa obra. E a folha de pagamento é problema seu. Não tem mais final de semana, não tem mais arrecadação. Não tem dinheiro para pagar os funcionários, nem os pastores. E agora acabou. Liguei para o pastor Paulo, sabe disso. Falei, pastor, acabou. Pode parar de orar, acabou. E subi. Quando eu estou descendo, o pastor Hélio Peixoto ligou e falou assim, Djalma, eu estou aqui em Campo do Jordão. Pega o pastor Paulo, vem tomar um sorvete comigo aqui. Aí no dia 31, no último dia, você acha que eu fiquei lá chorando, em jejum? Nada, peguei o Paulo, saí lá de São Paulo, fomos almoçar em Campo do Jordão. Entendeu? Gastar dinheiro, sem ter. Estava eu, Eva, Paulo, Mirna, o Hélio e a Deizinha. Eu estou lá em Campo do Jordão. Daqui a pouco chega uma mensagem. Tim, tim. Que hora? 15h35. 25 minutos para fechar o banco. Estava andando na rua do restaurante ali. E eu estava no sorvete. Aí chegou, tim, tim, uma mensagem. Aí eu olhei e falava, 25 minutos para terminar o expediente. Aí eu dei um recado assim, um membro da igreja, mandando um recado para mim. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem? Aqui é Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem e tal. Pastor, fiz um depósito na conta da igreja. Glórias! Glórias! Está repreendido, Satanás. Passa para trás. Foi. Aí eu não aguentei de curiosidade, apóstolo Hélio, e mandei um recado de volta. Quanto? Queridos, ele depositou R$43 mil. Nós precisávamos de 42.500 para fechar a folha de pagamento. Faltando 25. Eu falei, Deus, por que dos 43 do segundo tempo? Aí Deus falou assim, é para que você creia na minha palavra e seja dependente de mim, para não ser fracassado que nem Saul. O que determina o êxito de um ministério, de uma pessoa, é o quanto ele depende daquilo que Deus falou para ele. E ele crê com coisas a favor e com coisas contrárias. A mesma aprovação, atitudes diferentes, resultados diferentes.
terceira característica que diferenciava os dois: quebrantamento. Quebrantamento. Sabe? Interessante, Kelson. Os dois erraram. Os dois erraram. E os dois foram confrontados. Saul errou. E quando Saul errou, o profeta falou assim: o que você fez, rapaz? Ele falou: eu fiz tudo que Deus mandou. É mesmo? Fez mesmo? E que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelha aqui? E que som é esse que eu estou ouvindo? Não, você não entendeu. Oh, isso aqui eu separei para o meu Deus, cara. Deus não se agrada de sacrifício, se agrada de obediência. Aí ele é confrontado. Sabe o que ele faz? Como ele não tinha mais desculpa, eu descobri algo. Sabe? Quem não quer assumir erro, arruma uma desculpa. Quem não quer assumir erro, arruma uma desculpa. E depois que eu não dei mais desculpa, ele disse: errei! Ele falou exatamente essa expressão: pequei. Só que em seguida ele falou assim: só faz um favor comigo, aparece em público para mim, apesar do meu erro, para que o povo não me abandone. Peraí, como é que o cara erra, ainda quer fazer média? No outro caso ele falou assim: errei, mas vai junto comigo para o sacrifício. Saul também errou. Davi também errou. Davi viu aquele mulherão lá, não aguentou, traçou a mulher. Aí vem Natan e confronta ele: o que você fez, rapaz? Você é o cara. Ele fala a mesma coisa, presta atenção: pequei. Os dois falam a mesma coisa: pequei. Só que um diz: aparece comigo em público para eu não perder a audiência. O outro diz: que seja tirado de mim o reino, porque eu não sou digno dele. O quebrantamento faz toda a diferença. O problema não está quando você erra, o problema é o que você faz com o erro. Tem gente que erra. O que é errar? A palavra amartia, que significa errar o alvo, significa pecado. O que significa isso? Eu estou andando para um alvo e de repente aqui eu sou confrontado com o erro. Nesse ponto é o meu confronto. Eu fui confrontado com o erro que eu cometi. E este confronto, que você faz do confronto, é que determina o êxito ou o fracasso. O que aconteceu? Saul estava errando o alvo. Aí ele disse: pequei! Davi estava errando o alvo. Ele falou: pequei. Só que o Davi falou: pequei. E quando ele falou: pequei, Samuel falou assim: pai, sabe, o que você fez? Aí ele se converte. Arrependimento é quando você é confrontado e você muda a direção que você estava indo. Isso é arrependimento. O que é arrependimento? Eu estou andando, descobri um erro, e quando confrontado com o meu erro, eu não ando mais naquela direção, eu retorno e vou para a direção certa. Quando o confronto produz conversão, através do confronto, isso significa arrependimento. Quem se arrepende, muda a trajetória do erro. Quando Davi foi confrontado com o seu erro, ele se converteu e mudou o seu caminho. Agora, quando Saul foi confrontado com o seu erro, ele foi confrontado: pequei. Quando você é confrontado com o erro e continua do erro, você não se arrependeu, o que você teve foi remorso. E aqui está a diferença da vitória e do sucesso. Quando você é confrontado com o erro, o que você tem? Arrependimento ou remorso? Porque os dois quebraram, os dois choraram, os dois confessaram. Só que um continuou fazendo a mesma besteira e o outro mudou de direção. O que diferenciava Davi de Saul não era o fato de ter errado, é o que eles faziam com o seu erro. O que levou Davi a ter sucesso foi o coração quebrantado para mudar de posição quando confrontado. O que levou Saul ao fracasso foi nunca ter se arrependido, só ter tido lapso de remorso. Quarta diferença, que determina a vitória e o êxito de um do outro:
Relacionamentos. Relacionamentos. Eles tinham maneiras diferentes de lidar com subordinados. E aqui vai bem para uma mensagem boa para o Java, para os pastores. Sabe, tinham maneiras diferentes de lidar com subordinados. Ambos formaram um exército, pessoas que ajudavam ele. Você vai ver, em 1 Samuel 22, que Davi pega um bando de fracassados, decide se fazer chefe dele. Ninguém pediu, ele decidiu se fazer chefe dele. E tornou aquela turma um exército poderoso, independente dos seus erros. Davi acreditava e acreditava. Saul formou um exército. Entre eles tinha um jovem chamado Davi que serviu a ele. E Davi, servindo a ele, ganhou a guerra que era dele, porque Golias era problema de Saul. Davi foi lá e resolveu o problema para Saul. O problema é que quando ele resolveu o problema para Saul, o povo começou a dizer assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. A partir daí, a Bíblia diz que Saul passou a perseguir Davi. Qual a diferença deles no relacionamento com o subordinado? É que um está preocupado em estimular o progresso dos seus subordinados. O outro está preocupado com o progresso dos seus subordinados. Eu vou repetir. A diferença entre eles é que um estava preocupado em promover sucesso dos seus subordinados, Davi. O outro estava preocupado com o sucesso dos seus subordinados. Ou seja, sabe, ninguém podia ter sucesso perto dele. Ele rapidamente queria eliminar. O que ele fazia nos relacionamentos com o subordinado determinava o erro ou o fracasso. Quinto lugar, já estou terminando. Honra. A maneira como eles lidavam com a honra fazia toda a diferença. E ouça, isso aqui para mim foi um ponto muito forte, Cristiano. Ambos tinham profetas como seus mentores. O mesmo profeta, Samuel. Quando as coisas ficavam boas, foi Samuel que colocou eles. Quando as coisas ficavam ruins, Davi continuou com Samuel. A Bíblia diz que quando Saul perseguiu Davi, ele correu para onde estava Samuel, porque ele honrava o profeta, ele honrava a autoridade. Saul também foi recebido, foi abençoado por Samuel, mas quando a coisa ficou ruim, ele correu para a feiticeira. Sabe qual a diferença entre um e outro? Gente que se sujeita à autoridade, quando tem bom proveito, quando está aplaudido, ou quando vê vantagem. Davi continuou com Samuel, no dia bom, no dia ruim. Saul só queria estar debaixo daquela autoridade enquanto lhe convinha, porque na hora que não lhe convinha, ele preferia as feiticeiras. Sabe o que eu descobri? Que quem não sabe princípio de honra, tanto faz ser profeta ou feiticeira, importa é o que ele ganha. Eu vou repetir. Sabe o que eu descobri? Que quem não entende honra, tanto faz ser profeta ou feiticeiro. Eu sirvo a quem me serve. Se um momento eu acho que aquela autoridade não falou o que eu queria ouvir, eu prefiro ir para a feiticeira, desde que ela fale o que eu quero ouvir. E sabe o que tem acontecido? Eu tenho visto liderança, pessoas na igreja, que agem exatamente assim. Estão debaixo de pastores e profetas, enquanto ouvem o que querem. Quando são confrontados, preferem buscar feiticeiros, adivinhadores, que falam o que querem ouvir. Última diferença entre eles, eu encerro aqui. Convicção. Você está recebendo essa palavra? Convicção. Pastor, onde você quer chegar nisso?
Eu queria que você me desse só os 5 minutos finais da sua atenção. Eu quero dizer para você qual é para mim a maior prova de convicção de uma pessoa do seu chamado. Kels, pega essa. Isso aqui é de Deus. Sabe, Marquinhos, ouça isso. Sabe, pastores estão aqui, Lincoln, ouça isso. Presta atenção. Sabe? Para mim, uma das coisas que determina a minha convicção é o quanto eu invisto naquilo que eu acredito. Eu vou repetir. Para mim, o que determina uma convicção é o quanto eu estou disposto a investir naquilo que eu acredito. O apóstolo Dermílio tem uma frase que eu amo aquela frase dele. Bem do jeitão dele, ele diz o seguinte: se alguém acredita mais na igreja que você, investe mais tempo na igreja que você, investe mais dinheiro na igreja que você, entrega a igreja para ele. Se alguém acredita mais na igreja que você, investe mais tempo na igreja que você, investe mais dinheiro na igreja que você, investe mais sacrifício na igreja que você está no lugar errado. Entrega a igreja para aquele cara, porque ele é o pastor. Ele tem convicção. A diferença entre Saul e Davi era o quanto ele era convicto ao ponto de investir naquilo que ele cria. Olha, o dia que Deus me revelou isso, surpreendentemente, em nenhum texto da Bíblia você vê Saul investir no seu chamado. Nem tempo, nem obediência e nem dinheiro. Não vou falar sobre tempo e obediência, mas vou falar sobre dinheiro. Como é que Saul entrou no seu chamado? Com dinheiro emprestado. Ele não pegou um centavo do bolso dele para colocar no chamado. Em 1 Samuel capítulo 9, quando ele foi consultar o profeta, o menino falou assim: tem um profeta aqui. Ele falou: ih, rapaz, estou duro. Ele conhecia o princípio. Você não pode chegar diante de um profeta de mão vazia. Você não pode deixar de honrar o profeta. Aí o rapaz falou assim: eu tenho as moedas aqui. Ele pegou a moeda do moleque e ele entrou no chamado dele com oferta emprestada. Todo mundo que não investe dinheiro no seu chamado é porque não acredita nele. Ouça, todo mundo que não investe dinheiro no seu chamado é porque não acredita nele. Pastor, fato único não. Ele queria fazer um sacrifício para Deus. Ele tinha todo um rebanho, mas ele queria fazer sacrifício com os bois de Agag. Saul nunca pegou o que era dele para botar no ministério. Esta é uma geração de pastores que é como sanguessuga: me dá, me dá, me dá e me dá. Se me der salário eu trabalho, se não me der salário eu não trabalho. Sabe, uma geração de obreiros e pessoas que foram escolhidos pelo mesmo Deus, mas não são capazes de investir no seu chamado, porque não creem, não têm convicção disso, não querem fazer sacrifício. Saul nunca investiu um centavo no chamado dele, Carlos. Ele sempre pegava alguma coisa de alguém para oferecer para Deus pelo seu chamado. Davi não. Um dia Deus falou assim: Davi, vai fazer um sacrifício. A Bíblia diz que Davi foi até um lugar chamado Eita de Araúna. E ele chegou na Eita de Araúna, chegou para aquele rei e falou assim: ele estava longe da casa dele, longe do rebanho dele, falou assim: me vende um pedaço de terra e me vende um boi, que eu tenho que fazer uma oferta para o Senhor. Araúna falou: que isso, meu rei? Que isso, meu rei? Eu te dou terra, te dou boi. Aí Davi entendia. Ele falou assim: eu não posso oferecer a Deus nada que não me tenha custo. Eu não posso oferecer a Deus
nada que não me dê a custo. Eu vou pagar o preço da minha convicção. Eu acredito. Eu vou pôr dinheiro, porque eu creio na minha convicção. Me tiraram tudo, eu creio. Eu estou sem dinheiro, eu creio. Me deixaram duro, eu creio. Eu detesto, desde o dia que deu o entendimento, aquela brincadeirinha de assim, pega a carteira do teu irmão para dar uma oferta. Nunca mais faça isso. E se oferecer a Deus o que você não tem custo, isso não tem valor para Deus. Sabe, encerro falando de um exemplo. Aliás, 2 exemplos, rapidamente. Está lá, Elias é comissionado de ungir Eliseu para o ministério. E ele vai, presta aquela no teu paletó ali, Marquinhos. Ele pega uma capa. Fica aqui, pode ficar aqui. Ele pega uma capa. E ele pega aquela capa e ali está Eliseu. Está Eliseu, sabe, arando o trabalho. Aliás, isso aqui é para você, Cristiano. Sabe? Ouça. Os 2 foram escolhidos porque serviam uma paternidade. Eu vou repetir. Os 2 foram escolhidos porque serviam a paternidade. Quando Eliseu foi escolhido, estava servindo seu pai, procurando a jumenta. Quando Davi foi escolhido, ele estava servindo seu pai, cuidando de rebanho. Sem paternidade, Deus não escolhe ninguém. Estava lá servindo o pai dele, arando o campo. Aí Elias chega e diz assim, está aqui, ó, profeta. A Bíblia diz que ele tinha 12 juntas de boi, cabeça de Eliseu. O que eu vou dar por esse momento profético? O que eu vou dar para comprovar a minha convicção disso? Ele olha, ele tinha 12 juntas de boi. Quem tinha 2 juntas de boi era considerado um homem rico. Ele tinha 12. Ele tinha 12. A Bíblia diz que ele fez 2 coisas. Primeiro, foi honrar sua paternidade. Chegou lá e falou assim, pai, me abençoa, estou indo. Você não pode entrar no ministério sem a bênção da tua paternidade. Segundo, ele vendeu o que tinha porque acreditava no que Deus ia fazer na vida dele. Eu não acredito em ministério que não pague um preço financeiro pela sua convicção. Sabe? Ele pega e entrega tudo. Mas o exemplo mais forte para mim está na vida do jovem Jacó. Ele sai da casa dele com a vara e com azeite. Ele sai da casa da mãe dele, do pai dele, com a vara e com azeite. Chega no meio do caminho, ele tem um encontro com o chamado dele. Deus fala com ele, é você, Jacó, tem uma promessa para ele. Ele pega aquela pedra onde ele estava deitado, faz um altar, ele pega o azeite, e ele derrama aquele azeite em cima daquela pedra. Ouça, o azeite era a moeda da ocasião. O azeite era a maneira que as pessoas tinham de guardar dinheiro, era em azeite. Lembra aquela viúva de Eliseu, que ele multiplicou o azeite? O que ele falou assim? Vai, vende, porque era moeda, vende o azeite e paga a tua conta. O azeite era moeda, era o dinheiro da época. Jacó saiu da sua casa com a sua poupança para começar a vida e com um cajado. Quando ele se encontra com o seu chamado, debaixo da convicção, ele pega a poupança dele e derrama naquele momento. O que sobrou para ele? Somente o cajado dele. Aí ele faz uma promessa: Senhor, agora estou duro, minha segurança ficou toda aqui. Se em paz eu for, em paz eu voltar, de tudo
tudo que o Senhor me der. Ele falou assim, não compro mais nada, não tem mais o que comprar. Agora depende só do Senhor. Se em paz eu for, em paz eu voltar, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. 14 anos depois, ele passa naquele mesmo lugar. Chama suas duas esposas, Lia e Raquel. Fala assim, está vendo esse lugar aqui? Está vendo esse lugar aqui? Quando eu passei da casa do meu pai para a casa de vocês, eu tinha uma poupança e um cajado. Aqui eu encontrei o meu chamado. Peguei minha poupança, derramei aqui, fui durinho para a casa do pai de vocês. Agora eu estou voltando por esse mesmo caminho. E ele diz assim, olha quantos gados, olha quantos bois, olha quantas ovelhas, olha quantos filhos. Ele está dizendo assim, sabe, o cajado que eu tinha ido aqui, eu voltei. Só que valeu a pena ter colocado dinheiro no meu ministério. Porque eu coloquei dinheiro naquele que podia multiplicar esse dinheiro. E tudo que eu tenho foi fruto desse momento. Sabe, queridos, a convicção determina o êxito ou determina o fracasso. E para mim a convicção tem muito a ver, sabe, com quanto você investe financeiramente no seu chamado. Deus abençoe.